As oscilações são muito frequentes, percebidas de forma muito frequentes, em quem entendeu que pode criar a própria realidade de forma consciente, mas ainda se apega muito no físico, no ver para crer. Então, muitas vezes, a pessoa, ela tem essa visão, essa consciência de que pode ser assim, de que pode ser fácil, de que tudo já existe, é só aceitar que vai se comprovar na realidade, mas ainda acaba se identificando com uma antiga identidade que foi criada a partir da inconsciência, e essa identidade fica ali de plano de fundo, sempre puxando de volta. É muito importante lembrar que essa antiga identidade, ela não existe. Ela só existe se tu continuar criando ela. Então, quando a gente percebe, cara, eu tô aqui fazendo coisas novas, eu tô percebendo um fluxo positivo, parece que acontece algo, me puxa de volta para uma identidade antiga. Tudo isso aqui já está sendo efeito. E se está sendo efeito, é porque eu acredito que acontece dessa forma. Então, é uma das maneiras, é uma das possibilidades de se comprovar essa crença da tentativa. Então, se eu acredito que eu sou uma pessoa tentando ser outra, se eu acredito que eu tenho conhecimento e eu estou tentando aplicar na minha vida, eu vou experienciar dessa forma. Algumas coisas até fluem, mas acontece alguma coisa que me faz voltar como se fosse para uma identidade antiga, que na verdade não existe. Eu acho que esse é um conceito que a gente deve desmistificar já de início, que é não existe passado. O passado, ele só existe na nossa mente. Então, se tu tá percebendo as coisas como se existisse uma identidade antiga para voltar, é porque tu tá criando dessa forma e tu não precisa mais criar. Lembra sempre que é como se fosse uma página do Word. Quando tu corrige a página do Word e salva o documento, quando tu abre, não existe documento antigo, a não ser que tu salve. Então, esse documento, essa identidade que tu tá criando hoje, que tu tá aceitando novas crenças hoje, que tu tá vendo a vida de uma nova forma hoje, é só o que existe. Não existe uma identidade antiga para voltar, a não ser que tu continue criando, mas nunca é a mesma identidade, porque tudo que tu foi acumulando, que tu foi mudando, que tu foi percebendo, crenças diferentes já compõem uma nova identidade. Tu não volta, não tem como tu voltar a ser exatamente quem tu era antes de abrir os olhos. Porque uma vez que tu toma consciência, que tu desperta, tu nunca mais consegue desver. Sabe isso aqui é impossível de desver. A consciência é impossível de desver. Tu pode até experienciar oscilações, tu pode até experienciar coisas que são negativas, mas isso não é real. É tudo criação da tua própria mente. Quando a gente começa a pensar sempre, né? Percebi que eu tô tendo pensamentos negativos, percebi que eu tô tendo sentimentos negativos, que eu tô percebendo as coisas de forma negativa. Mesmo que seja dentro desse próprio mecanismo de como tu cria a tua realidade, tu que tá criando. Então, se tu acredita que tu tá tentando ser uma pessoa que tu ainda não é, tu tem o conhecimento, mas tu tá tentando ser, tu vai manifestar isso exatamente dessa forma. E aí, por isso que é muito importante sempre voltar no conhecimento de base, lembrar que tu é consciência, lembrar que tu tá criando tudo a partir da consciência, então tu já tem tudo, tu já é tudo, tu não precisa de nada. O que tu vai criar a partir disso? Eu escolho criar na minha realidade tal coisa e tal coisa. É isso. Tu não precisa de nada, nada te falta, tu já tem tudo. E aí tu tá nessa realidade física, humana, pra experienciar da melhor maneira possível. Então, sempre que tu perceber alguma oscilação, sempre que acontecer algo que te faça questionar, será que eu tô manifestando certo? Será que eu tô fazendo as coisas de maneira certa? Lembra que sim, porque só o fato de tu tá percebendo isso, experienciando isso, já é a tua manifestação acontecendo. Só que muitas vezes tu pode perceber a manifestação de uma forma que tu não prefere. E aí é só tu voltar na causa. Mudando a crença, tu vai mudar os efeitos. E esse exercício do dia de hoje, ele é muito importante, principalmente para que tu crie esse hábito de observar. Observar o que tu tá pensando, observar o que tu tá sentindo, sem se envolver. Porque a gente não é ensinado a fazer isso. A gente é ensinado a se envolver nos efeitos e não questionar, não perguntar, não observar, só ir vivendo com base no automático. E aí, quando tu para, dá um passinho pra trás e pensa, ok, eu estou pensando isso. Quem é esse eu? Esse eu que percebe? É a consciência. Então, tu não é os pensamentos, tu não é esse eu que pensa. Tu é a consciência observando o eu pensante. E aí, quanto mais tu vai treinando a tua mente pra pensar, pra observar,
pra lidar com as coisas dessa forma, menos tu se identifica. Porque se tu tá observando um pensamento, esse pensamento está além de ti. Esse pensamento não faz parte de ti. Ele é um efeito. Se tu tá se sentindo de uma forma, tu tá percebendo o sentimento. O sentimento é um efeito, ele não faz parte de ti. E aí, tudo isso tu usa pra se lembrar. Se eu estou aqui, se eu sou quem percebe, eu sou a consciência. Se eu sou a consciência, eu tenho tudo, eu sou tudo. Eu não preciso de nada. Então, eu não preciso nem desse sentimento, nem desse pensamento. Eu posso criar novos que são compatíveis com o que eu desejo, com o que eu quero. E aí, fazer esse exercício é esse treino de trazer para o agora. O que eu estou pensando? Só o fato de tu parar para pensar, parar para analisar, já é uma forma de tu tomar consciência. Ok, tomei consciência de que eu estou experienciando isso aqui de uma forma que eu não prefiro. O que eu prefiro no lugar disso? Esses pensamentos aqui, esses sentimentos aqui são negativos. Eu não quero. E aí, o que eu escolho? E tu não precisa entender qual que é a causa. Tu não precisa ir atrás e pesquisar e ficar criando mais disso. Só tu perceber. Estou me sentindo mal. Estou tendo pensamentos negativos. Sobre o quê? Sobre a minha vida amorosa. Ok, o que eu escolho sobre a minha vida amorosa? Não crie a possibilidade de manifestar o que tu não quer. Porque quando tu abre essa margem de possibilidade de que as coisas podem acontecer do jeito que eu quero ou não, tu vai experienciar as oscilações, tu vai experienciar possibilidades negativas que não são o que tu quer. Então, quando tu cria, quando tu aceita que na tua realidade as únicas coisas que acontecem são aquilo que tu deseja, tu vai experienciar os efeitos positivos compatíveis com isso. E eu queria trazer um adendo só pra finalizar, que alguns casos as pessoas me trazem situações, por exemplo, da morte de um familiar. E aí ela fala que ela tava muito bem, manifestando tudo o que ela queria, e aí aconteceu essa morte desse familiar e ela ficou triste. E ela entrou num looping negativo de pensamentos e sentimentos negativos. As coisas, elas acontecem. O nosso controle, enquanto consciência experienciando uma mente humana limitada, é apenas da causa, do que a gente escolhe como verdade. Os efeitos, eles vão ser efeitos, eles vão se comprovar dessa forma, e as circunstâncias estão acontecendo. A gente não tem conhecimento para entender por que as coisas acontecem como elas acontecem. A gente só sabe que elas acontecem e a nossa perspectiva, ela vai partir da causa, da crença. Então, acontece algo que me deixa triste, por exemplo, a morte de um familiar. Concorda comigo que é super natural que tu se sinta triste quando alguém morre? Que tu sinta falta dessa pessoa, que tu preferia que ela continuasse viva? Sim, é totalmente correspondente. Então, experienciando essa vida humana, nós temos sentimentos a partir das coisas que acontecem. Não necessariamente porque tu tem crenças negativas, mas porque as coisas acontecem e despertam coisas na gente. Então, quando tu entende tudo a partir dessa visão mais ampla, tu sabe que, tudo bem, pode acontecer uma tragédia que me deixa triste, pode acontecer alguma coisa, alguma fatalidade, isso vai me despertar sentimentos humanos, é natural. Isso não quer dizer que eu tô manifestando errado. Isso não quer dizer que as coisas estão indo por outro lado a não ser o lado que eu quero. Porque numa vida ideal, tu vivendo a partir de tudo, tu tendo tudo, tu sendo tudo, ainda assim podem acontecer coisas que vão te despertar algum sentimento negativo, como a perda de alguém, como alguma fatalidade que acontece. Isso é extremamente normal dentro dessa vida humana como nós criamos. Então, quando acontece algo assim, o que não é saudável é entrar nesse efeito negativo e continuar criando mais efeitos negativos. Então, aconteceu algo, me despertou algo negativo, sinta. Se permita sentir, tu é um ser humano, aí volta na causa. O que eu escolho acreditar? Porque sobre as coisas que acontecem, sobre o como, as situações, a gente não tem controle. O nosso único controle é sobre a nossa causa, a nossa crença. E aí, quando eu tenho crenças positivas, mesmo acontecendo coisas que me despertem coisas negativas, eu volto sempre na causa, aceitando o que eu quero, aceitando o que eu prefiro, e a partir disso eu vou ter outra experiência. Por exemplo, um término de relacionamento. Às vezes a pessoa, ela tá com alguém e ela tá manifestando melhorar esse relacionamento e parece que tudo desanda, tudo começa a piorar e esse relacionamento termina. Quando esse relacionamento termina, é natural que tu se sinta mal. É natural que tu se sinta triste, que tu sinta falta da pessoa. Valide todos esses sentimentos. É um sentimento normal. É um sentimento compatível com uma crença de que tu acreditava que aquele relacionamento era o relacionamento ideal. E aí, quando tu perde isso, tu experiencia os efeitos negativos.
totalmente compatível. Mas, quando tu volta na causa e tu se lembra, eu aceito o meu relacionamento ideal. Se não era esse relacionamento, é natural que esse relacionamento acabe. Então, a gente não tem conhecimento de tudo o que a consciência está apresentando como possibilidade. A gente foca na possibilidade que é compatível com a nossa crença. Então, quando tu se lembra da crença positiva que tu tá escolhendo, tudo fica mais leve. Tu pode sentir falta da pessoa, tu pode ficar triste com o término, mas sabendo que tu aceitou algo como real, tu aceitou uma realidade e aconteceu algo como tu não esperava, é porque isso aqui não é problema teu. Isso aqui é a consciência, Deus, o universo que tá movimentando. O teu único trabalho é aceitar o ideal e viver a tua vida, seguir as tuas ações inspiradas. E as coisas como elas vão acontecendo, tu não tem controle. O teu controle vai ser sobre, se eu perceber de uma forma negativa, volto na causa, me lembro da causa que eu tô escolhendo e os efeitos mudam instantaneamente.